Com chave de ouro para este MUMA, Festival de Música em Março no Faial. Vamos continuar a conversa com os convidados. O Dr. Boa Vida Fernandes é o nosso próximo convidado, está em Angra do Heroísmo, para nos falar da presença que fará e da sua palestra no primeiro simpósio de desenvolvimento infantil-juvenil acerca destes temas, normalidade, atrasos e perturbações. Este simpósio realiza-se no Salão Nobre dos Bombeiros Voluntários de Angra do Heroísmo, realiza-se amanhã, sábado, dia 21 de março, e podem ainda fazer as inscrições através do e-mail simpósio.cit@gmail.com. Dr. Boa Vida, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao Açores Hoje. Boa tarde. Dr. Boa Vida, antes de mais nada, gostaria de lhe agradecer a presença hoje no programa e também o facto de ter mostrado disponibilidade de nos falar destes temas hoje aqui em direto. Vamos então perceber que motivos o trazem aos Açores, nomeadamente a participar neste primeiro simpósio de desenvolvimento. Bom, eu começaria por fazer uma pequena correção. Sim. Inicialmente o evento estava previsto para os bombeiros voluntários, mas atualmente mudou para a Casa da Cultura, porque devido à procura e devido à dimensão da sala. Muito bem. Relativamente a... É uma pequena correção que pode Obrigada. ser para quem estiver Claro interessado. Relativamente àquilo que me traz, venho falar daquilo que sei fazer, não venho sozinho, venho com mais dois colegas da equipa de neurodesenvolvimento do Hospital Pediátrico de Coimbra, a doutora Susana Nogueira e o doutor Frederico Duque, e vimos falar de um tema que é sempre atual e que tem a ver com o desenvolvimento das crianças e jovens e, digamos, as dificuldades que, quando esse desenvolvimento não se processa de forma adequada, se levantam concretamente para pais, para escolas e para a sociedade em geral. Exatamente. Segundo sei, e de acordo com a indicação que consta do programa para este primeiro simpósio, a primeira intervenção que faz é sobre a hiperatividade e o déficit de atenção. É isso? Sim. No Centro de Desenvolvimento Luís Borges, que é assim que se designa, que foi o fundador do Hospital Pediátrico de Coimbra, temos duas áreas que são particularmente fortes. Uma área é o déficit de atenção e hiperatividade. O déficit de atenção e hiperatividade é uma patologia de elevadíssima incidência e, portanto, 5 a 7% das crianças de idade escolar apresentam dificuldades relacionadas com problemas na atenção, no controle motor, no controle comportamental e na impulsividade e, portanto, devido ao número enorme de pedidos, tivemos que desenvolver em particular esta área. Uma outra área que é uma área muito atual e que também é uma área forte, digamos, do nosso centro, é o autismo e as perturbações do espectro do autismo. Eu, pessoalmente, estou mais ligado ao déficit de atenção e hiperatividade. Muito bem. Doutor Boa Vida, vamos então passar para alguns aspectos práticos, uma vez que muitas pessoas não terão a oportunidade de assistir amanhã a este simpósio, de participar nele, e gostariam, quem sabe, de ouvir falar um pouquinho de hiperatividade. Quais são os sinais de alarme? O que é que nos poderá fazer preocupar enquanto pais e educadores em relação aos nossos filhos para este contexto, o contexto da hiperatividade? A questão é bastante pertinente. O déficit de atenção e hiperatividade, até há bem pouco, tinha critérios diagnósticos muito direcionados para a idade escolar. Hoje em dia, com a nova classificação, a DSM-5, que é a classificação da Academia Americana de Psiquiatria, há critérios que começam desde o período pré-escolar e todos nós temos a noção de que há crianças pré-escolares de 3, 4, 5 anos que, quando comparadas nos seus estabelecimentos de ensino, nas creches, nos jardins de infância, têm comportamentos e têm dificuldade em focar a sua atenção nas atividades, com prejuízo, claro, depois do seu desempenho, mas onde realmente a perturbação de hiperatividade deve-se atenção, que nós designamos por PHDA, são as siglas aceites em Portugal, no inglês é ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, mas na idade escolar é quando o problema
verdadeiramente se torna mais grave, uma vez que a própria estrutura do jardim de infância e da creche é uma estrutura onde a criança aprende, mas não aprende brincando, basicamente, aprende através de atividades lúdicas que têm que ser inteligentemente apresentadas à criança de forma a que ela vá desenvolvendo capacidades de pintura, de desenho, de grafismo, de música, enfim, toda uma série de atividades que são claramente pré-escolares. Na escola, a estrutura de uma sala de aulas, naquela transição do pré-escola para o primeiro ciclo, claramente há uma mudança enorme e a exigência que existe sobre a criança, nomeadamente a exigência em termos de conseguir estar períodos prolongados quieto e envolvido em atividades, muda drasticamente. A criança deixa de aprender brincando, embora, logicamente, que a escola hoje não é como a escola da 300 anos quando eu lá andei, mas é uma escola, apesar de tudo, que tem uma estrutura muito mais exigente que a pré-escola. E muitas crianças que até aí, como eu referi anteriormente, há crianças em que muito precocemente se começa a notar dificuldades, mas há crianças que até à entrada no primeiro ciclo não evidenciaram grandes dificuldades, mas quando são expostas a uma situação muito exigente, que é a situação da escola, aí começam a falhar e começam a ter muita dificuldade em focar-se nas atividades académicas, concretamente, por períodos adequados à aprendizagem. E, portanto, quando isto acontece, eu penso que surgem os primeiros sinais de alarme, embora muitos deles já, quando retrospectivamente, mesmo naqueles casos que não foram referenciados a uma consulta no pré-escolar, mas retrospectivamente, muitas vezes quando na primeira consulta de desenvolvimento questionamos os pais e os professores, mas os pais concretamente referem que já nos anos anteriores havia alguma dificuldade que foi sendo ultrapassada de uma maneira geral de forma melhor ou pior. Mas a escola, o ensino primário, a dificuldade que a aprendizagem impõe à criança acaba por facilitar o processo diagnóstico e torna mais evidente que há dificuldades. Amanhã, ao participar deste simpósio, aqueles que possam participar irão ouvir falar destes temas e será que irão encontrar alguma solução, algumas ideias, pelo menos acha que para os pais, nomeadamente, que possam participar neste simpósio à procura de respostas, essas respostas irão estar naquelas que serão as vossas comunicações? O nosso objetivo é que isso aconteça, na verdade, embora não há uma receita milagrosa, porque quando uma criança aparece com este tipo de problemática, a criança tem que passar por um processo que se inicia com uma história bem feita, uma história da gravidez, do parto, de todo o desenvolvimento da criança até ao momento em que surge a consulta, porque em muitos casos já há sinais ou já há fatores de risco que são detectados precisamente no período, às vezes até pré-natal e durante o parto e naqueles primeiros meses após o parto e, portanto, este processo é igual para todas as crianças, é igual em toda a pediatria do neurodesenvolvimento, que é uma história bem feita, uma identificação do problema e depois necessariamente uma avaliação, porque uma coisa é o diagnóstico tem a ver com o rótulo que conseguimos pôr ao problema, neste caso é PHDA, mas PHDA, o facto de, com base em critérios diagnósticos de PHDA, podemos fazer o diagnóstico, não exclui depois a existência de uma avaliação. E essa avaliação tem que ser uma avaliação o mais abrangente possível, uma avaliação comportamental, uma avaliação cognitiva, porque muitas dessas crianças surgem na primeira consulta porque exibem dificuldades na escola e quando uma criança tem dificuldades na escola temos que saber se tem dificuldades porque realmente tem um déficit de atenção, que nós confirmamos através dos critérios diagnósticos, ou se tem outras dificuldades. A criança pode ter, em termos intelectuais e cognitivos, alguma dificuldade que interessa também avaliar e detectar, e depois, logicamente, depois de uma avaliação
cognitiva, como dizia, académica, comportamental e uma história bem feita. Raramente há necessidade de fazer exames complementares, mas pode acontecer que numa ou noutra situação isso aconteça, mas é muito raro, de uma maneira geral são crianças saudáveis sob outros pontos de vista. Depois há que estabelecer um plano terapêutico e esse plano terapêutico tem várias componentes, tem componentes que se direcionam de uma maneira geral às dificuldades que foram encontradas no processo de avaliação e há uma componente que eventualmente é aquela que é mais referida a nível da opinião pública, que é farmacológica, que é a intervenção através de medicação que melhora, mas há outras e, portanto, de uma maneira geral, não se trata de diagnosticar para medicar, trata-se de diagnosticar para avaliar, para direcionar um plano terapêutico a toda a problemática, porque podem ser encontrados problemas no funcionamento familiar, podem ser encontrados problemas na própria escola. A criança pode ter problemas na escola porque há ali qualquer coisa que não está bem adequada, podem ser detectadas dificuldades de linguagem, pode ser detectadas toda uma série daquilo que se chama comorbilidades, que são situações que coexistem com a PHDA, que têm que ser abordadas, mas a medicação, objetivamente, tem um papel bastante central, Muito bem. Digamos, na abordagem terapêutica destas Doutor crianças. Boavida, não temos tempo para mais, ainda assim aqueles que possam e que tenham interesse em ouvir falar sobre estes temas podem fazê-lo amanhã. Nós vamos então despedir-nos de si, agradecendo-lhe a presença, desejando muito boa sorte para a realização e participação deste primeiro simpósio. Obrigada e até breve. Muito obrigado. Nós vamos fazer agora uma pequeníssima pausa e voltamos já de seguida. Contamos consigo desse lado. Até já.